Senhoras e senhores, vamos começar agora o painel temático, né, com alguns dos talentos aqui da região, né, e para compor aí essa bancada, a gente vai começar aqui com a Vivian Santos. Salva de palmas. Isso ficou muito em cima de tudo. Segura aí, por favor. A Jéssica Teixeira. E as expositoras Jo, Rosângela e Rose. Uhul. Queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigado aí por ajudar a gente a fazer esse evento. Muito obrigado mesmo, de fato. E aí, vamos começar de lá para cá. A Rose se apresenta, fala o que você faz, conta um pouquinho da tua história aí, 2 minutinhos para essa explanação. Bom, pessoal, um prazer estar aqui. Meu nome é Rose Crelier. Eu não tenho muita facilidade de falar em público, não. Eu já te falei lá que eu sou meio travada. Não é o meu forte. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, é uma oportunidade, né? Eu faço velas aromáticas, velas para massagem, né? E aromatizador para ambiente. Eu falo que é um produto, é um bem-estar, né? Para a pessoa que fala assim, não tem tempo, mas se você tirar um tempinho na hora do banho, acender uma vela, deixar uma atmosfera aconchegante, você nunca mais vai querer outra coisa. Eu tenho amigas que fazem e depois vicia. Então, esse é o meu trabalho, é trazer um pouquinho, a pessoa tirar um tempinho para ter um autocuidado. Na verdade, você está trazendo uma nova cultura, né? Que para algumas pessoas já incorporaram, e muita gente não entende muito bem como é que funciona. Aí talvez essa vai ser uma das oportunidades de você explicar isso para o povo aqui. Fala a tua rede social para o pessoal conhecer e já seguir logo. Sim, a minha rede social é @CrelierRose e é Roarte. Maravilha. Pode passar aí um Obrigada pela oportunidade, gente. A gente está ali com a Jo Nascimento, que ajudou também, convidou, né, as outras 2 empreendedoras para estar aqui com a gente. Aromaterapeuta. Conseguiu acertar? Conta um pouquinho da tua história aí. 2 minutinhos. Bom, já me apresentei anteriormente, chegaram outras pessoas. Meu nome é Jo, Josenias, Jo. Eu estou nesse ramo há 4 anos. Comecei sempre na intenção, com velas, mudei porque eu precisava de algo mais. Eu sempre preciso de algo mais. Eu queria alguma coisa que o cliente usasse e fidelizasse o cliente. Então, eu comecei com sabonetes fitoterápicos de argila, fiz curso de cosmetologia, depois fiz curso de rolons de aromaterapia e hoje em dia eu sou aromaterapeuta. É uma profissão que eu não me via nela, mas hoje eu amo o que eu faço, principalmente quando eu vejo o retorno de alguns interagentes, de alguns clientes, dizendo que, juntamente com o seu médico, conseguiu diminuir o nível de ansiolítico que tomava através dos óleos essenciais. Para quem não conhece óleos essenciais são plantas, são naturais, mas apesar de serem naturais, eles têm algumas contraindicações. Quem já teve a oportunidade de ir ali comigo, eu sempre explico que eu não sou vendedora de óleo, eu sou vendedora de bem-estar, de saúde, e já fidelizei clientes, eu tenho clientes fidelizados, e a maior conquista para mim é quando algum cliente me diz que está melhor, que o filho autista dormiu melhor, que não tem mais pesadelo, porque é uma entrega. Eu lido com o bem-estar, com a saúde, com a autoestima de todas nós, principalmente as mulheres, de uma pele bonita, de um trabalho que eu sempre pesquiso, eu estou sempre estudando, porque é o que faz a gente crescer. E o cuidado com cada um de vocês, clientes que chegar ali, vocês podem ter a certeza que eu vou te explicar da melhor forma possível. Eu não prometo milagres,
porque milagres não acontecem. Muitas pessoas chegam, eu quero uma pele igual a sua, só que eu trato da minha pele há mais de 20 anos. E não é só o produto em si, é alimentação, é beber água e é acompanhamento, porque às vezes sim, a gente precisa de remédios alopáticos para uma depressão, para uma ansiedade. Então, a aromaterapia nada mais do que é uma terapia inclusiva, que inclusive alguns médicos, graças a Deus, já estão indicando para seus clientes, para seus pacientes, um acompanhamento junto com os óleos essenciais, que é reconhecido pela Embrapa e inclusive o SUS já utiliza esse método de aromaterapia, fora os produtos para a pele, para o corpo, enfim, para o nosso bem-estar geral, físico, mental e emocional. E muito, muito obrigado pelo seu convite. É uma honra estar aqui com vocês. Sensacional. Muito obrigada a todos. Jéssica é colaboradora aí da Monteweb. Depois que conheceu o movimento, se apaixonou, já entrou logo na equipe. Verdade. E hoje ela, além de estar atuando na área digital, que ela vai contar um pouquinho da história, ela é contadora numa grande empresa. Pode contar a tua história para o pessoal conhecer. Prazer, bom dia. Meu nome é Jéssica Barbosa. Como o Montanha já adiantou, né? Eu sou uma caçulinha no Mentes Brilhantes. Eu comecei de abril para cá, mas desde o primeiro encontro que eu participei, que foi em Bangu, né? Eu já me apaixonei pelo trabalho, já me apaixonei pelo ritmo, né? E é uma coisa, é um movimento que bastante envolvente, né? Que a gente sabe que se conectar é a alma, assim, de tudo. Eu tenho 2 filhos, eu estou numa idade nova, acabei de completar 36 anos. Trabalho hoje, atualmente, numa empresa realmente muito grande, né? E que todo mundo conhece, que eu acho que não existe uma pessoa nessa vida que não tenha vivido um Guaravita na vida, né? Um copinho daquele. Eu costumo falar que eu fiz 3 anos agora nessa empresa. E eu costumo falar que depois que eu entrei, eu nunca mais olhei aquele copo como eu olhava antigamente, porque tudo é feito lá. Tanto o Guaravita quanto o Guaraviton, desde da formação do copo, do derretimento da resina, até a última etapa, que é o lacre, né? Do Guaraviton, a mesma coisa, que é uma ampolinha desse tamanhozinho. Quando eu vi o processo na fábrica a primeira vez, eu fiquei encantada, apaixonada, que você não diz que aquilo ali vai passar por um sopro e vai virar uma garrafa. Então, mas você se apaixonou mais ainda, ou você... Como é que o teu... É porque, assim, eu já era consumidora, né? Mas depois que você entende como é que é o processo, é um mundo completamente diferente. Assim. Eu tô perguntando porque tem um paralelo de uma pessoa que bebia muito cerveja, e a esposa queria que ele parasse de beber. Aí acabou que ele acabou trabalhando numa empresa de cervejaria. Ele viu todos os processos, não gosta mais de cerveja mais. No teu caso, não. Você passou a gostar mais depois que você entendeu. Exatamente, porque eu entendi, eu sou contadora, sou da parte da contabilidade, eu entendi como é que é o processo, eu entendi como é que é para aquele copo sair de lá de dentro, que parece fácil, mas não é. Entendeu? São muitos detalhes, são muitas etapas, passam por vários setores, por vários galpões, para aquele copo sair para a gente a 80 e poucos centavos, às vezes a R$1, e é um processo realmente muito grande. Tem outros sabores que as pessoas, na verdade, nem conhecem, que são mais exportados, e para cá mesmo são mais os tradicionais que a gente sabe que existe. Então, eu acho que o meu encantamento é isso. Assim, que depois que você aprende o processo de como é feito tudo isso, né, e é muito, acho que multimilionária aquela empresa que funciona, não sei se vocês conhecem, aqui na Gardênia, pertinho ali da Barra, e tô lá há 3 anos e vou né, continuar até quando Deus quiser. Só que eu comecei a empreender, né? Na verdade, a gente já empreendia, eu estava conversando com ela mais cedo. A gente sempre vende alguma coisa, né? Sempre vendeu alguma coisa, só que antigamente a gente vendia de uma forma diferente, né, do que é hoje. Hoje tudo foi para o digital. O Leonardo está aqui, foi uma pessoa que me iniciou, me incentivou, né? E já ter resultados, né? Foi muito, muito interessante. Só que o que me motivou a isso
realmente foi a questão da minha ausência em relação aos meus filhos. Eu tenho um casal de gêmeos, eles têm 8 aninhos hoje, e eu atualmente sou mãe solo, então trabalhar, né, cuidar, educar, ensinar, né, não é fácil, né, é difícil a beça, ainda mais nessa sociedade que a gente vive hoje. E a questão da minha ausência com eles começou a eu querer mudar o meu foco, querer mudar a minha estratégia, né? Não é sair da CLT da noite para o dia, porque não é isso, né? A gente sabe, nós mulheres, o quanto foi difícil a gente conseguir trabalhar e ter os direitos que a gente tem hoje. Então, eu não estou aqui fazendo apologia nem falando mal, porque eu não falo mal da CLT, entendeu? Mas, assim, o que a gente puder fazer na nossa vida para a gente melhorar, para a gente galgar novas oportunidades é o que eu almejo. Então, eu quero estar mais com eles, eu quero estar mais perto deles, eu quero acompanhar mais eles. Então, esse é o motivo hoje de eu estar querendo sair de fato, assim que possível, da CLT, empreender e ter mais qualidade de vida, né? É isso. Maravilha, parabéns. Vivian Santos, sexóloga, né? A gente fez um podcast através indicado pela Nanda, e a gente se conectou naquela época. 2 anos depois, ela fez uma matéria na revista Montevideo Magazine. Quem ainda não leu, tá? A matéria dela bem interessante, na revista Montevideo Magazine. É só baixar no site monteweb.com.br, você consegue baixar ou assistir, folhear de lá mesmo. E hoje ela está trazendo um pouquinho desse conteúdo a nível Brasil, né? Que você também sai do Rio direto aí para poder contar essa história. Divide esse teu legado com a gente. Boa tarde, meu nome é Vivian Santos, eu sou sexóloga, sou especialista em sexualidade humana. Hoje eu atuo com terapia sexual individual e de casal. Meu carro-chefe aí são palestras em eventos para mulheres, falando de uma sexualidade saudável, e em igrejas, né? Como eu sou cristã, eu falo com uma sexualidade à luz da Bíblia para as igrejas. Então, eu trabalho com ferramentas que alcançam muito esses casais que estão, muitas das vezes, em igrejas e que não têm acesso ou têm um acesso de uma forma errada ou ruim, e que isso vai atrapalhar o relacionamento. Eu costumo dizer que sexo não é tudo, mas a falta dele, ele de uma forma ruim, ele atrapalha tudo na sua vida, né? Tanto a nível emocional, físico e estrutural, que a gente fala aí da família, da qualidade de vida da família. Então, exatamente o meu trabalho é esse. Eu falo que eu jogo luz em um assunto que é necessário, faz parte do ser humano. Eu jogo luz nesse assunto de uma forma saudável e de uma forma que as pessoas entendam que ter uma vida sexual saudável, ativa e gostosa, ela é essencial para o nosso bem-estar e para o sucesso dos nossos relacionamentos familiar e interpessoais e de negócios também, tá bom? Estamos aqui com a Rosângela, primeira vez que eu recebo ela aqui no Mente Brilhante, e ela tem inclusive um termo que eu não conhecia. Eu ia falar também sobre bijuteria, ia falar sobre artesanato, mas é acessório. Acessório. Então conta um pouquinho da tua história pra gente. Boa tarde, meu nome é Rosângela Cisino. Eu, na verdade, iniciei nos acessórios, eu fazia peças exclusivas para algumas marcas, né? Muitas pessoas conhecem Joy, a Boxuana, Animale. Na verdade, para mim era bem mais cômodo, porque eu prestava serviço para essas fábricas mais ou menos uns 10 anos atrás. No entanto, as fábricas começaram a parar com peças exclusivas que saíam bem caras na época, e eu conseguia ganhar bastante dinheiro em casa. Porém, as fábricas começaram a parar de me pedir as peças. Eles mandaram a foto do jeito que eles queriam e eu desenvolvi as peças. E, infelizmente, essas portas se fecharam. Então, foi quando eu migrei para o artesanato, na verdade. Eu comecei no artesanato com peças exclusivas que eu mesmo
fabricavam. Fiquei durante um tempo, como eu expliquei para o amigo, né, que infelizmente as peças exclusivas e artesanais, elas são com um público diferenciado. Não são todas as pessoas que gostam de peças autorais. São pessoas assim específicas. E aí eu comecei a analisar e entrei para o acessório em prata, em aço e dourado, né? São peças de vários valores, né, para todos os bolsos. E a gente trabalha com autoestima, né? Qual é a mulher que não gosta de usar um colar, um brinco, uma peça nem que seja pequena para fazer um diferencial, né? E assim, eu estou feliz também pela oportunidade de estar aqui nesse evento pela primeira vez e espero poder participar de outros. O meu Instagram é RS Ateliê de Acessórios. Se você quiser conhecer, me segue lá. Eu faço entregas também aqui na região de Nova Iguaçu. E é um prazer. Muito obrigada. Nós estamos diante aí de algumas palestrantes aí que vão sair daquela posição ali para ocupar essa posição aqui de palco. Hein? Aguardem. Então, olha só, eu queria que vocês fizessem, a gente vai dar a oportunidade para vocês fazerem 2 perguntas. Eu vou fazer uma para a Vivian, que eu já estou aqui com a pauta aqui dela, mas a primeira eu vou pedir para vocês fazerem para a questão da vela ali, com a Rose. Alguém tem uma pergunta que pode fazer para ela? Eu acho que pode fazer aí. A minha pergunta eu fiz no particular, mas acredito que pode ser dúvida de outras pessoas. Isso é para massagem, né? A gente precisa para massagem. E aí a primeira coisa que eu fui perguntar, o homem sempre mais túnel, se essas velas não queimam na hora de fazer a massagem. Não, eu perguntei exatamente sobre isso na gravação que nós fizemos. Porque existe uma modalidade de sexual que a pessoa usa. Aí ela falou que qualquer uma serve, mas conta aí, você que é a... Então, a vela para massagem é para... Você escolhe, você quer pôr âmbito sexual ou não, né? É o cliente que vai usar, mas ela serve para qualquer pessoa, entendeu? Para qualquer momento. Desde que queira fazer uma massagem relaxante, ela funciona bem. Então, agora conta um pouquinho, como é que eu uso? Para o pessoal aí, até sair daqui já, os homens casados poderem utilizar hoje. Então, ela é uma... Se cuide. É uma vela feita com cera, né, natural, né? Assim, cera de abelha, são manteiga vegetal, óleos, né? Óleos vegetais. Então você vai acender, ela vai começar a derreter, você apaga e vai verter o líquido na mão. Não precisa jogar na pessoa direto, joga na mão e aí você vai fazendo a massagem. Isso, é praticamente isso, é fácil. Essa vela de massagem para Lili, ela é estimulante ou ela é relaxante? Ela é relaxante. Relaxante, então tu vai deixar relaxar. Para quem é casal, mas, por exemplo, eu tô solteira. Eu posso passar eu mesmo pingar e vai Pode. Então geralmente tem mais um aí? Eu fiquei surpresa agora, porque assim, a gente imagina, quer dizer, a gente tem o conceito de que a vela é só para iluminação, e no caso eu achei que havia ali um óleo essencial que exalasse alguma fragrância. Mas, no entanto, é uma vela que você pode derramar aquela resina, que no caso uma cera, é uma resina, uma cera, que vai aplicar no corpo e fazer massagem. Sim, é isso. E a durabilidade? Eu dou mais ou menos 6 meses, porque é natural, né? Não tem conservante. Então, para não deixar ranço, para não ficar, porque são óleos e manteiga, então 6 meses eu acho que tá bom. Né? Por isso que o vidro é pequeno, para você usar. Maravilha. Vamos, já que a gente o pessoal ficou empolgado com a questão do sexo, vou chamar aqui para Vivian. Você passa a bola. Então, Vivian, trabalha com sexualidade, né, e comportamento, desenvolvimento pessoal. Como é que é esse tema entrou na sua vida e se transformou num negócio de sucesso? Responder. Antes eu vou fazer uma adenda aqui da massagem. A gente pode usar, assim, mesmo não sendo sensual, ter algo para libido, né? Como o Lang Lang dela, que o Lang Lang ele estimula a libido, tá? Então vocês podem ir lá, entendeu? O Lang Lang passa, ele estimula a libido.
pode usar, né? O momento quem faz é você, né? Então a sensualidade está dentro de você. Então usa aí faz aquela massagem gostosa, que eu tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa. Mas vamos lá. Eu costumo dizer que a nossa maior dor será a nossa maior força, né? E eu comecei a trabalhar com sexualidade, decidi estudar, fazer pós e me especializar em sexualidade humana através de uma dor, né? Eu passei por um divórcio há mais ou menos 10 anos atrás, 9 anos atrás, de um relacionamento de 15 anos, com 2 filhos, e essa era a minha maior dor dentro do relacionamento. Eu engravidei nova, solteira, não tinha acesso nenhum à educação sexual, né, de uma igreja muito tradicional, muito rígida, e a única coisa que eu sabia sobre sexo é você tem que casar virgem. E isso foi algo muito, muito latente na minha vida, e isso reverberou em várias áreas da minha vida, né? Então, eu não conhecia, eu passei 15 anos sentindo dores físicas na área sexual, e aí depois que eu fui estudar, eu fui entender que o sexo, ele começa na nossa mentalidade, que é tudo na mentalidade, mas eu precisei passar por essa dor, porque na minha época eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem falar, a gente não tinha o acesso que tem hoje, porque eu costumo dizer que mesmo você entrando na internet, tem muitos vídeos, é engraçadinho falar de sexualidade, os vídeos são engraçados, mas no fechar das portas dos quartos ainda tem muita dor e sofrimento, porque é algo que as pessoas não querem falar, não querem tratar, não querem compartilhar, por se tratar de algo íntimo. Eu sempre dou um exemplo de finanças e sexualidade. Você mostra a sua conta bancária para qualquer pessoa? Não, ou porque está vazio, você vai ficar com vergonha, porque está muito cheio, você vai achar que a pessoa vai te pedir dinheiro emprestado, né? Então, a vida sexual é a mesma coisa, você não abre, nem deve abrir para qualquer um. Então, eu não tinha isso, e isso foi essa dor física e a dor emocional de viver num relacionamento ruim, de viver num relacionamento abusivo, de não saber a ligação. Eu ia na ginecologista, falava que eu tinha dores e era lubrificante, mas era tudo aqui. O emocional travava o meu corpo. Então, isso me travou em todas as áreas da minha vida, inclusive profissional. Frustrada na vida profissional, frustrada na minha vida pessoal, um casamento que chegou ao fim exatamente porque eu não olhei e não tratei. Depois disso, eu comecei a pensar, poxa, o que tem eu preciso descobrir, eu preciso jogar luz nesse assunto, por que eu vejo tanta mulher falando que é tão bom e para mim era ruim? Tinha que ter um motivo. E a curiosidade nos faz conhecer e aprender e sair de um lugar ruim. Se está ruim, se está pesado, por que continuar ali? Por que a gente então não procura informação? E muitas das vezes a gente permanece na dor, a gente espera chegar um dia mal na nossa vida, muitas das vezes famílias cristãs que muitas das vezes não querem olhar, tanto homens quanto mulheres, quanto líderes espirituais, não querem falar sobre isso, espera bater um adultério na porta, níveis altos de pornografia dentro de relacionamento, trazendo dores e destruição de famílias. Quantas famílias vocês às vezes viam e falam assim, caramba, nunca imaginei que aquela família ali ia se acabar e chegou até você, aquela família acabou, né? E é um legado de várias coisas que se destroem, até empresas às vezes se perdem pelo fim de um relacionamento. Mas por quê? Porque não tratou uma dor específica, não olhou, jogou para debaixo do tapete ou achou que as coisas iam se resolver ao natural. E a gente precisa olhar, tratar, e foi olhando, tratando, estudando, sofrendo, né? Apanhando sozinha, que eu decidi. Pensei, cara, essa dor não é só minha. Existem muitas mulheres que estão aí sofrendo com dores físicas e emocionais, vendo seus relacionamentos acabarem, famílias destruídas, e isso influenciar, inclusive, na criação dos filhos, porque ninguém fala de uma forma mais assertiva. Então, a minha função é exatamente essa. Foi assim que eu parei, comecei a trabalhar, e é exatamente desvincular o sexo saudável da pornografia. A gente precisa quebrar isso. Sexo é saúde, é bem-estar, né? É a saúde, sua saúde física, a saúde do seu relacionamento, tem a ver com o futuro dos seus filhos, tem a ver com educação e com prevenção ao abuso, porque o abuso sexual ele só acontece porque não existe informação. Eu falo que onde existe luz, existe verdade. Então foi assim que eu comecei, e é isso, essa mensagem que eu carrego comigo. É aberta para perguntas para a Vivian, tá? Alguém?
Na hora de sexo o pessoal fica com medo. Né? Geralmente não tem, Eu sei que o pessoal fica meio tímido, então alguém tem que falar, deixa eu falar aqui, pode ser, talvez eu dou de alguém aqui. Eu como lido com mulheres, né, eu vejo muitas mulheres com medo, a falta de coragem de olhar para o relacionamento e ver que ali tem um problema, ela prefere fingir que não está vendo. Sim. E isso vai acabando. E muitas vezes a gente fala sobre sexualidade, a Bíblia, além de ser sexóloga, ela é terapeuta. Muitas vezes o problema não está no sexo em si, mas na comunicação, porque o sexo é uma comunicação que começa de manhã até a hora que você vai no ato em si. Então, às vezes, o que acaba com o casamento não é nem o ato, é a comunicação. E foi por conta disso que eu procurei a Vivian. Ela foi minha aluna e depois eu comprei o produto dela. Por quê? Porque o meu problema não era no ato, porque ensina muito bem, era na comunicação. Porque eu sempre fui uma mulher muito pra cima, pra frente, masculina, porque esse menstrual durante muitos anos. Então, quando chega um homem assumindo o espaço dele, isso acontece com os homens aí na casa, quem não assume, trate de assumir o seu espaço, e eu não soube ser feminina, e aí gerou o conflito da comunicação. Quando eu vi que eu estava falando mais alto, eu falei, ou eu mudo, ou eu vou acabar com isso aqui. Mas como eu mudo isso? Se eu sozinha não estou conseguindo? Porque tem coisa que a gente sabe, mas não consegue sozinha. Foi nesse momento que eu procurei a Bíblia. E tudo se acalmou. Então, assim, às vezes a gente cria, eu vou procurar ela, tem que falar de sexo. Não. Às vezes o problema no casamento, como ela é terapeuta de casais, não é no sexo, mas sim na comunicação. E isso afeta. Porque eu vi que o meu rendimento de salário, de faturamento, estava caindo muito. Por quê? Como a gente trabalha bem com o meu marido brigando comigo? Como eu vou, minha filha chega da escola com 16 anos, adolescente, com todo um monte de coisa, e eu desconto nela porque o meu marido gritou comigo no telefone. E eu não tive a oportunidade de falar com ele porque ele desligou o telefone na minha cara. Como é que eu mudo essa comunicação? Como é que eu alinho isso? E é uma verdade que acontece em tudo que é casa, ou quase todos. Eu vejo isso, eu lido com mulheres. Então, Vivian, fala um pouco sobre essa importância, não somente do sexo, mas sim da coragem de procurar uma especialista e se tornar, trazendo essa confiança, porque eu lido com várias sexólogas. Aqui no grupo da Montanha tem outras alunas sexólogas que foram minhas clientes, mas a questão de afinidade e confiar é muito importante também. Traz essa pauta, Bíblia, por favor. Gente, fui aluna da Nanda, tá? Ela foi minha mentora assim que eu comecei a empreender, porque eu trabalhava, né, na CLT, e nas horas vagas eu fazia palestras, tal, atendia. E aí eu cheguei muito arrasada na Nanda. A Nanda mudou meu posicionamento, minha imagem, né? A Vivian que você vê hoje, alinhada, com a sua postura, o que eu passo. Foi um treinamento da Nanda, porque eu era muito medrosa. Mas, assim, ela me ajudou a me posicionar. Então, foca nela. Então, é muito difícil você quebrar essa barreira exatamente das pessoas terem coragem de falar, né? É difícil porque, como eu falei, se trata de você mostrar o teu lado mais vulnerável. E quer um lugar para estar mais vulnerável do que no sexo? Não existe um lugar mais vulnerável. Por quê? Porque ali é você e você. Eu costumo dizer que ali não tem filtro no Instagram, não tem cinta, né, que a gente coloca, não tem maquiagem. Ali é você na tua forma mais humana. E muitas das vezes a gente tem medo de mostrar a nossa forma mais humana, mesmo para a pessoa que está do nosso lado. Porque eu sempre pergunto, o que é intimidade? Para vocês aqui, o que é intimidade? Quebrar um pouquinho. O que é intimidade? Liberdade. É se mostrar para o outro como realmente você é. Exato. Eu costumo dizer que vulnerabilidade é você se abrir para o outro, sabendo que naquele lugar você vai ser acolhido, não vai ser julgado. Isso é intimidade. E muitas das vezes você divide a casa, a vida, a cama com uma pessoa que você não tem intimidade, exatamente porque não está naquele lugar de acolhimento. Entende? Então, como quebrar isso? Exatamente olhando para a tua forma mais humana. E eu falo que é a percepção de valor. Eu falo que é a percepção de valor. O que é? Eu dou um exemplo bíblico que eu gosto muito de percepção de valor de Jacó e Esaú, né? O Esaú tinha a bênção da primogenitura,
Jacó, não. Esaú, ele vendeu a bênção por um prato de lentilha, a bênção que era dele. Por quê? Porque, primeiro, ele não viu percepção de valor naquilo que ele tinha. Jacó via essa percepção de valor, né? E valorizou aquilo. Esaú não viu, perdeu, e tem algo muito interessante nessa história, que a Bíblia fala que ele vendeu em um momento de fome. Ele vendeu em um momento em que ele estava, né? Ele era da roça, malhando trigo, ele chegou com fome, viu aquele prato, vendeu a primogenitura dele. Então, ele não pensou. E quantas vezes, até na área de relacionamento, sexualidade, a gente não valoriza aquilo que a gente tem mais de precioso, exatamente nesse momento de escassez, nesse momento de fome, nesse momento de crise. Muitas das vezes é a hora que entra o problema. Então, é você ver percepção de valor. Olha para tua casa, olha para tua família hoje. Eu palestrei esses dias numa igreja e eu falei exatamente isso. Hoje eu tenho uma paz na minha família de sentar, tomar um café, bater um papo com a minha família reunida, e eu dou muito valor a isso. Como é maravilhoso você viver esse momento. Você está sendo, quantas pessoas buscam e almejam por isso? Ela falou sobre as mulheres que têm o seu rendimento ruim. Como você consegue focar num negócio? Como você consegue, vamos falar o português, claro, gerar dinheiro, né? Como você consegue se você não tem paz dentro da tua casa? Se você não tem um casamento estável, se você não tem uma pessoa que está ali, ó, no equilíbrio, te auxiliando, ambos os lados, você não consegue. A tua mente não consegue focar, você não consegue criar, você não consegue crescer no teu negócio se você não tem paz, porque é lá que está a tua base. É lá que está a estrutura para você. É lá que está o seu bem maior. É ali, eu falo que é ali que é a tua recarga de bateria para você encarar os leões todos os dias na tua vida. Então, de onde vem a coragem, Vivian? Percepção de valor. O quanto isso é importante para você. O quanto isso é bom para você, o quanto você vê valor, quando você começa a ter percepção de valor de algo que você tem antes de perder. Porque depois que perde, muitas pessoas falam, ai meu Deus, mas muitas das vezes, com muito trabalho, a gente consegue, mas muitas das vezes tem coisas que não dá mais para recuperar. Ou quando recupera, não é mais a mesma coisa. Então, a coragem vem da percepção de valor. Quando eu vejo percepção de valor em algo, eu olho para mim, vejo que eu preciso mudar e eu tenho coragem de encarar uma situação ruim. Sensacional. Uma salva de palmas aí. Vou dar mais uma pergunta para o público, alguém? Perguntar, né? Como que é você chegar nas igrejas, que você falou que né? Como que é essa receptividade nas igrejas mais tradicionais? Rígidas. Como que é falar para essas mulheres? Então, eu fui criada numa igreja assembleiana bem rigorosa, né? De não poder usar saia curta, short. Eu venho dessa época. Hoje eu sou da Igreja Nova Vida e eles são, né? É diferente. Hoje em dia até que é doutrina, mas eu estou falando a nível de doutrina. Mas como eu já tenho essa linguagem, eu tenho a minha mãe, né, gente? A minha mãe, ela tem 66 anos, inclusive vai casar de novo, viúva depois de 9 anos. E eu estou ensinando muitas coisas para ela, né? Porque a minha mãe é um case meu que eu falo, que a minha mãe, ela não sabia nada sobre, mesmo casada, não sabia o que era um orgasmo. Então, eu falo que a minha mãe é o meu case. Então, eu aprendi a lidar e a falar com todo tipo de público. Então, eu vou adaptar a minha linguagem conforme eu vou estudar, né? Eu sempre pergunto para os líderes, qual a demanda hoje na sua igreja? Porque os líderes estão ali, conhecem os casais, né? E aí eu vou conhecer a igreja, a forma, se tem pessoas, né? A faixa etária, são pessoas mais velhas, são pessoas mais novas. E aí eu vou me adaptando à linguagem daquela igreja e as ferramentas que eu vou levar de acordo. Se eu vejo que tem pessoas bem mais velhas, eu vou falar sobre quando a sexualidade já não vai mais funcionar, de como você é novo, como você vai lidar com isso? Que eu costumo dizer que nós somos, eu enxergo o ser humano como um ser biopsicossocial. Então, é o biológico. Você tem que olhar você como teu corpo. E muitas das vezes você vai passar. Eu trabalhei em São Paulo, que ela falou que eu trabalhei em São Paulo com mulheres que estavam em tratamento oncológico. Como é que fala de sexo para essas mulheres, né? E aí são coisas que podem acontecer, pode chegar uma doença em você durante o teu relacionamento. Então eu ensinava essas mulheres a redescobrir a sexualidade dentro dessa fase. Então eu costumo dizer que os casais que trabalham o carinho,
a parceria, o beijo na boca, o abraço, sabe? O dia a dia, a conversa. Se chega o dia mal, ou quando a idade chegar e o corpo não funcionar mais como funcionava com 20, 30, 40, aquele casal vai saber lidar com aquilo, porque ele vai entender que é além do ato, entende? Ele vai entender que é além do ato. Então, eu sempre estudo o perfil da igreja, o perfil do público que eu vou falar, e eu vou me adaptando conforme aquela linguagem para não chocar. Tem igrejas que eu não posso falar sexo, eu tenho que falar intimidade, né? Tem igreja que eu não posso falar tesão, eu tenho que falar desejo. Então eu vou me adaptando conforme o perfil de cada lugar que eu vou passando, e aí eu tenho algo muito positivo, que é o reconvite. Eu acho que o reconvite é muito, muito bom, né? Eu sempre volto nas igrejas que eu vou. As igrejas que eu fui ano passado, tipo junho, que eu trabalho todos os sábados, que é por conta de Dia dos Namorados, todas as que eu fui ano passado, quem não me contratou em janeiro não conseguiu e teve que botar os encontros de casais para sexta para eu poder ir. Então, não quiseram outra pessoa, né? Quiseram que eu fosse. Eu acredito que é porque a linguagem que eu falei, né, foi bom para eles, né? Então, eu acredito que tem igrejas, inclusive, que me contratam com pacote. Eu quero que você fale sobre isso. Vamos embora, estou aí para isso. Então, é você estudando. Isso é para tudo na vida, tá? Tudo que você vai fazer, você estuda o público, estuda para quem você vai falar. Imagina, vou chegar numa igreja falando sobre posições e só tem senhores. Eu tenho que falar o que faz sentido para eles, entende? Eu tenho que falar o que faz sentido. Muitas das vezes eu vou falar para um público de segundo casamento. É diferente. O segundo casamento é mais difícil que o primeiro. Terceiro casamento. Mais difícil ainda. Porque você não vai sozinha. Você vai com bagagem. E isso precisa ser olhado. É difícil você lidar com teu filho, imagine com o filho do outro. Entende? Então, você precisa estudar. Vou falar para jovens, né? Vou falar para adolescentes que esses adolescentes estão. Então, é importante você estudar o teu público. E quando você estuda teu público e tu pega ali, você já chega, já faz uma identificação e aí a conversa. Aí depois, eu acho que as senhorinhas estão tudo, né, devagar, depois do culto elas ficam, eu faço isso. Eu falo, gente, calma aí. Vai ter o off depois, né? Vai ter o off assim, na hora do... Eu acho que é uma informação importante também. Os homens, eu não sei os que estão aqui, mas o homem é mais difícil aceitar ir para uma terapia sobre sexo. Sim, não aceita, a maioria não. E o meu era um desses também, vai fazer 50 anos agora, segunda-feira. Já tem 50 anos, a mentalidade fechada. Sei de tudo. Dia, né? Tem que ser feminina. Estratégia, eu sou estrategista, intencional o tempo todo. Aí o que eu fiz? Falei, olha só, amor. A Vivian foi minha aluna, ela vai dar uma palestra na igreja dela novamente. Eu nunca fui prestigiar, eu preciso prestigiar, mas eu não palestra de casal, como é que eu vou chegar sozinha? Você pode comigo, né? Posso, chegou lá e essa apaixonou pela Vivian. A Vivian a semana inteira, olha pra Vivian. Mas a Vivian falou isso na palestra. Ele quer fazer terapia porque ele criou conexão pela forma. Claro que eu, inteligente, Vivian. Fala assim, ó, o problema dele é esse, fala na cabeça do problema. Eu falo, o que eu falo, né? Ela falou uma coisa assim, geralmente os homens, eles são, apesar que eu falei no início que os homens, eles procuram mais sobre, eu falei quem estava aqui no início, que por que no tráfego pago, na palestra eu falei, os homens chegam mais porque eles procuram mais sobre sexo, as mulheres não, mas os homens geralmente eles são mais resistentes, exatamente pela cultura de que eu sei tudo, e quando a gente entende que sexo é construção e cada pessoa é uma pessoa, né? Um ser único e individual, com os seus gostos, com os seus bloqueios, com os seus traumas. Então, eu sempre falo, começa por você, que ele vai vendo a mudança e vai querer entender o que está acontecendo, né? Quando eu estou palestrando em igrejas para casais ou só para mulheres, quando eu falo assim para mulheres, né? Mas meu marido não é da igreja, ainda não é crente, eu falo assim, então eu tenho uma notícia para te dar que pode ser boa ou pode ser ruim, vai depender da forma como você vê qual. Ele vai ter que conhecer Jesus através de você, né? Ele vai ter que querer vir para Jesus através da sua vida, de como você é, como mulher, como esposa, como mãe. Eu quero Jesus dessa mulher aí, que mulher maravilhosa é essa? Então faz em você, cuida de você, cura você, porque quando uma mulher curada, ela reverbera a luz em todo lugar que ela chega, ela vai iluminar.
Vamos baixar agora, vamos baixar um pouquinho a intensidade. Passa para... Não, para Jéssica. Jéssica, alguém tem alguma pergunta sobre contabilidade, sobre a questão dela trabalhando na Guaravita ou a experiência dela no digital? Alguém já tem uma pergunta, pode já formular? Senão já tenho aqui. Você falou que migrou, né, para fazer o empreendedorismo, mas você não falou qual área. Você falou que trabalha em contabilidade, Sim. que tem 2 filhos e está tentando fazer uma transição. Mas para qual área que é? Para o mercado digital. Mas é qual produto? Mercado digital. Produtos em geral, né? Porque, assim, no mercado digital você pode não só engrenar na sua área, por exemplo. Eu sou formada em contabilidade. Eu trabalho com MEI, por exemplo, com abertura, com fechamento, com débitos, com regularização, com tudo. Eu posso ingressar esse meu conhecimento também na área, através de anúncios, e com isso chamar mais clientes para poder atender. Entendeu? Então tem vários segmentos. Como eu ainda estou bastante recente, ainda tem né, estradas para seguir e ver, não, vou focar nisso aqui, não, vou preferir isso aqui, porque é um mundo muito vasto, é muita diversidade, né? Nessa área da contabilidade, você pega clientes por fora ou você só faz exclusividade lá na empresa? Então, eu comecei até há pouco tempo também. Eu fazia era exclusiva da empresa, mas agora eu estou fazendo mais para o meu lado particular mesmo, entendeu? Como é que é essa questão? Porque, por exemplo, eu falo por mim, fazendo a minha culpa, e eu, de alguma forma, preciso de um auxílio de alguém como você para mexer com finanças, para alertar sobre o que eu tenho que pagar, o que é da empresa, o que é meu. Você não pode misturar nunca. Como é que é lidar com o empreendedor no modo geral, e qual a dica que você pode trazer para quem ainda está nessa... Porque, por exemplo, para a gente poder alavancar, como a Ananda falou no início, né, de empreendedor para empresário, para ter uma empresa consolidada, a gente precisa ter essa organização. Qual é a dica que você dá? Bom, contador não trabalha sem planilha, né, gente? Que olha, não tem como trabalhar sem planilha. Só que planilha no sentido de tem que ter um planejamento para tudo. Assim, gasto, tomar cuidado com gastos excessivos, né? Se você está com meta, se você está com objetivos, pode ser qualquer coisa, ou uma viagem, ou comprar algo, ou mudar de casa, comprar um terreno, qualquer coisa. Para tudo você precisa ter um planejamento. Então você precisa iniciar, você precisa ver o que você está se excedendo em questão de gastos, até o limite que você pode ir, até quanto que você pode gastar para cada ocasião, e é o que eu falei agora no início, né? Não misturar, você nunca pode misturar os seus gastos pessoais com os gastos da empresa. Se você tem algum negócio, está iniciando alguma coisa, você não pode misturar, porque com certeza em algum momento vai dar ruim, porque você não vai conseguir enxergar o que é seu, você não vai conseguir enxergar o que é da empresa. Então, com certeza, algum momento vai dar ruim. Você tem que saber separar o que se você está abrindo uma empresa, no momento não tem lucro, é só gasto, né? É só investimento, para lá na frente, daqui a médio prazo, a longo prazo, para daí sim você conseguir ver um retorno. Pessoal, mais alguma pergunta sobre essa área? Os empresários, tá todo mundo bem, né? Você falou aí sobre a separação do dinheiro, né? O prolabore da empresa. Isso. Eu vejo que muitas empreendedoras, elas não crescem justamente porque não conseguem fazer essa separação. O que você indica aí? Porque aí não é um caso de porque às vezes a pessoa até sabe que não pode juntar o dinheiro, mas aí entra a questão da mentalidade, ela precisa entender aquilo ali. O que você indica para essa questão aí? Porque é diferente, você fala, não, eu tenho uma empresa, tá, mas quanto a empresa fatura e o outro você ganha? Não sei, tudo junto, aí pega o dinheiro dali. Eu sei que eu já fiquei essa, tá, gente? Mãe solo, a gente tira dinheiro da empresa. Aconteceu comigo também bastante. E até eu entender que eu tinha que mudar a minha mentalidade. Isso aconteceu comigo. Você, como especialista nessa área. Então, o primeiro pensamento
acredito que é estabelecer metas. Porque, assim, é o que eu falei, você não pode jamais juntar o seu... você ganhou o seu salário mensal. Você não pode juntar com o que você vai investir na sua empresa, com o que você vai investir. Vamos supor o exemplo deles, que são da parte digital, da parte do, né, em acessórios, em máquinas, por exemplo, ou montanha, com seus gastos pessoais. Você tem que saber fazer essa divisão, para lá na frente você conseguir enxergar o que você está investindo, o que você está fazendo, a movimentação que você está fazendo. Porque senão você sempre vai estar voltando a estaca zero. Eu separei tal valor para iniciar tal investimento. Você vai pegar aquele valor ali para agregar na sua casa. Você vai pegar aquele valor ali, não. Está iniciando, que a gente sabe que é um pouco difícil, que é complicado, que a gente sabe que é empreender não é fácil, né? Não, eu vou me apertar aqui, mas eu não vou mexer nesse valor. Bom, deixa eu te perguntar, deixa eu fazer uma parábola mais ou menos, parábola não, uma hipótese mais plausível para a gente aqui. Por exemplo, a pessoa investiu R$1.000 para qualquer coisa, qualquer área, vamos dizer, na área de acessório. Aí, esse planejamento que você fala por exemplo, esses R$1.000 investidos. Aí eu teria que ter quanto que eu vou lucrar com isso, esse lucro que eu vou tirar, o que é meu, o que não é, o que é reinvestimento, isso que traz essa realidade. Assim, o início de uma empresa é reinvestimento. Porque, por exemplo, você investiu R$1.000. Tem um espaço físico, entendeu? Tem tem fornecedores que você está comprando, né? As peças, por exemplo, no caso dela, é pessoal, ela mesmo que compra os materiais, a matéria-prima e vai... Tudo isso tem que ser calculado em papel. E para qualquer negócio, para qualquer coisa, área que você vai abrir, de início você não vê lucro, você só vê investimento. Se você está num espaço, é alugado? Não é... Entendeu? Você vai pensar em alugar para daqui a 2 meses, porque você não sabe como vai estar lá na frente. Eu acho que o grande problema talvez seja isso. Que, por exemplo, você tem lá R$1.000 para investir, mas a conta baixa se ela não conseguir. Exatamente. Por exemplo, o pessoal que veio fazer lá as vendas reais dela. Eu acredito que, dependendo do ramo, eles têm que comprar mensalmente. Isso aí. E aí, não necessariamente, eles vendem mensalmente a mesma quantidade. Então, talvez isso que, no nosso entendimento, acaba não conseguindo... acho que por isso que, talvez, o profissional igual você tem que estar bem presente. Principalmente, né? Eu acho que principalmente para empreendedor. Acho que de todas as áreas para empreendedor. Porque nem todo mês vai ser positivo. Vai ter mês que ele vai vender bem a beça, mas vai ter mês também que, né? E isso aí, né? Quem empreendendo há muito mais tempo sabe disso. O quanto é difícil empreender. Então tem que ter uma lógica, tem que ter um senso. Maravilha. Entendeu? Agora vamos... Eu vou fazer só uma observação aqui. Eu estou fazendo uma pós-graduação na área de finanças e controle. E foi ensinado lá na aula o seguinte, por exemplo. Você vai abrir uma empresa, é só uma observação, tá? E você tem o seu capital, mas a sua empresa não tem nada. Então, quando você vai ofertar R$1.000 na sua empresa, a sua empresa tem que te pagar. Sim, é a separação que a gente está falando. Porque tem gente que não tem dinheiro. Mas é justamente isso que está sendo falado. As pessoas misturam as coisas. Elas não conseguem entender que é um investimento. Então, aquele dinheiro tem que... Exatamente. E não acontece. É por isso que muitas empresas também quebram, muita gente não consegue iniciar, não tenta, acha que daquele mês ali não vai conseguir, não dá certo, não. Por conta disso, porque não tem essa visão, não tem esse pensamento que esse dinheiro ele precisa retornar. Até para você poder... agregar mais no seu negócio. Exatamente, porque você só vai conseguir ver dinheiro mesmo a longo prazo. O bacana é você selecionar um salário para você. Isso. Eu vou tirar R$500. Esse salário é meu. Porque aí você não vai misturar com o dinheiro da empresa, você sabe que você tem aquele valor que você vai usufruir da maneira que você quer. E o que eu acho que às vezes acontece é o pessoal misturar mesmo tudo. Vai lá, tá tudo dentro teoricamente do mesmo saco, vou lá e pego aquilo ali. É rapidinho, só esse pedacinho aqui, você pagar não sei o quê, e acaba se confundindo com isso que muitas empresas
não rompem, né? E o exemplo prático também do que você está falando é o empreendedor que ainda é CLT, por exemplo. Ele pega ele sabe que ele tem ele quer empreender, mas ele sabe que ele tem aquele salário fixo dele ali todo mês. Ah, tá apertado, pode quebrar? Não, mas tá ali, não, entendeu? Não tá faltando. Tá ali, eu vou tirar, comecei a empreender, começou a entrar um valor, não vou mexer naquilo ali não, vou focar porque você tem que pensar, se não tinha aquilo ali, então, como é que aquilo ali vai te fazer falta? Como é que aquele valor vai se você não tinha? E é fazer aquele dinheiro girar. Entendeu? Sensacional. Vamos entender um pouquinho mais sobre aromoterapia. Jô, como é que tu entrou nessa área aí? E qual é os campeões aí de audiência aí? O que você vende mais? Qual é a maior pedida? Né, quando você vai no evento, né, qual é a maior procura? Olha, eu entrei nessa área, eu comecei na realidade com velas aromáticas, só que na época que eu comecei ainda eram velas de parafina. Só que eu precisava em 2018, eu vendi bastante, inclusive, só que eu vendia para fazer em casa e vendia para uma colega, irmã de uma cunhada, que trabalhava no hospital. Então, eu fazia isso por encomenda. E naquela época, a vela era muito sazonal. Então, eu vendi muito de novembro até dezembro. Quando foi em janeiro, as velas para Natal, para decoração de casa, foram minando. Aí, em janeiro, eu só tive uma encomenda. E pararam-se as vendas. Eu falei, mas eu preciso de alguma coisa que me dê retorno. Como eu sempre gostei de cuidar da pele, de cuidar de cremes, essas coisas, eu gastava muito com essas lojas famosas, né? Boticário, Avon, Natura. Aí eu falei, geralmente quem faz velas faz saboaria. Aí fiz um curso de saboaria. Até então, o influencer que eu seguia, ele trabalha só com sabonetes maracujá, lavanda, sabonetes sem funcionalidade, vamos dizer assim, que as pessoas ficavam com... o sabonete é muito cheiroso, vou ficar com pena de usar e bota no armário para ficar cheirinho gostoso. E como eu precisava de uma renda, eu falei, não, eu vou investir em sabonetes fitoterápicos. Comecei a fazer pesquisa, fiz o curso de cosmetologia, comecei a fazer pesquisa sobre as argilas, os benefícios, e fui mudando aos poucos, que eu comecei com produtos não sendo veganos, com base do que seria não vegano, mudei para os veganos, saí dos extratos glicólicos, entrei para os glicerinados e comecei a fazer uma pesquisa e ver que meu público, tinha um público que gostava desse coisa do vegano, que gosta de coisas naturais. Foi quando eu comecei com os produtos, os sabonetes e tal. Quando foi em 2020 veio a pandemia. Quando a pandemia veio, eu falei, eu faço evento ainda nos shoppings. Eu não posso fazer evento em ruas porque os componentes, meus óleos essenciais, as manteigas, eles perdem a funcionalidade. Então, eu fazia só dentro de shopping. Mas nesse meio período, eu já havia conquistado clientes. E eu vendia algumas coisas, claro, mas o cliente ia buscar e tal. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí comecei a estudar. Inclusive, tem uma história interessante que quando eu fui a primeira vez fazer exposição no shopping, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aí eu falei, meu Deus, eu falei com uma colega, eu não vou conseguir ficar no shopping de 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Ela falou assim, não tem problema, eu vou preparar um negócio para você e você vai conseguir. Se você não conseguir 4 horas, você vai embora, porque nós dividíamos a banca. Tá bom, ela preparou um negócio, um vidrinho, como aqueles rolões de amostra que eu tenho ali. Ela passa de vez em quando, eu passava toda hora. Gostei do aroma, toda hora, Jô, né? Toda hora. Eu falei, tá bom. E foi dando 4 horas, foi dando 5 horas, foi dando 6 horas, não senti. Então, assim, eu estava ali, consegui ficar até 10 horas da noite, num pique, numa alegria, porque tem alguns óleos que são... Porque tem o óleo de laranja, geralmente os óleos cítricos na aromaterapia... Não é do jacaré, não, né? Não, os óleos cítricos... Não é do jacaré, não.
Os óleos cítricos na aromaterapia são os óleos do bom humor, da antidepressivo. A laranja doce, por exemplo, eu indico muito para pessoas idosas que geralmente vão perdendo pessoas da mesma faixa etária e vão ficando mais tristes. Então, tem todo um conhecimento sobre disso. E comecei a estudar. Perguntei a ela, na época, o que você colocou aqui? Ela não quis me dizer. Não, coloquei aí. Tá bom, deixei para lá. Comecei a estudar. Aí passou esse período, entramos na pandemia. Aí comecei a estudar sobre os óleos essenciais. Só que ela adquiriu um óleo essencial muito caro na época, que todo mundo já deve ter ouvido falar aqui, eu vou citar o nome, porque não tem ninguém do doTERRA aqui. Então, conheci um óleo essencial do doTERRA, que são óleos excelentes, mas aí, como eu passei a estudar, eu vi que existem óleos nacionais maravilhosos, muito bons. E, para quem não sabe, a aromaterapia, ela foi conceituada desde 1910, né? Então, já é um estudo, é feito por destilação de plantas, raízes, tem toda uma técnica de você fazer essa destilação. Um óleo de 10 ml equivale a 220 gotas. Cada gota de óleo essencial equivale a 26 xícaras de chá. É muita coisa. Então, é proporção. Então, para você chegar aonde eu cheguei, por exemplo, fazendo o curso de aromaterapia, que eu fiz de aromaterapia para Rolon, depois fiz para cosméticos. Então, para você chegar, você tem que ter um conhecimento, porque muitas pessoas vendem óleo, aí falam assim, pega uma gotinha aqui, pega uma gotinha no travesseiro, mas porque só querem vender óleo. Mas eu vivo disso. Então, eu preciso vender. Eu sempre entrei nessa de que, sempre fui assim, eu não vou fazer com os outros os que não querem que faça comigo. Então, a aromaterapia para mim virou uma paixão. E depois da pandemia, eu comecei a fazer os cursos e comecei a trabalhar com os cosméticos, com óleos essenciais, porque, além disso, tem efeitos terapêuticos. O hidratante que você coloca vai adquirindo na sua pele. Para você ter ideia, você, quando inala uma sinergia de óleo essencial, em 30 segundos, atinge o sistema límbico do seu cérebro. Ele é responsável pelas emoções. Deixa eu te perguntar, porque isso é uma pergunta que eu vou fazer que vai ser bom para minha esposa, vai gostar muito. Para ronco. O que tem para ronco aí? Deixa eu perguntar. De vez em quando tem que dormir na sala porque ela não aguenta. O que acontece? Eu sempre falo assim, o que o especialista, o que o médico já falou? Pode ser cansaço, pode ser algum problema fisiológico. Você está me entendendo? Então, eu sou muito bem... Às vezes a pessoa chega para mim, eu tenho muita enxaqueca, eu sinto muita dor de cabeça. Você já foi ao médico? O que o médico falou? Porque isso que a aromaterapia não vai salvar. Ela é uma terapia... Ela ajuda, né? Ela complementa. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um interagente, que nós chamamos os clientes de interagentes, que já diminuíram o ansiolítico de Rivotril de 2 para 0,5. Continuam tomando o acompanhamento? Continua, mas já diminuiu. Inclusive, uma dessas clientes, que já tem... Ela é minha cliente desde 2021... o médico dela falou assim, ela falou assim, você tem um óleo essencial de alecrim? Eu falei, não, de alecrim eu não tenho, mas para quê? Meu médico me indicou. Eu falei, tá, mas ele te indicou para quê? Porque eu tô com a memória ruim, não sei o quê. Eu falei, só que alecrim você não pode, você é hipertensa. Então, muitas pessoas leigas que vendem óleo, infelizmente, tem isso. Usa alecrim. Você joga no Google, óleo para calmante. Você vai ver, a primeira a aparecer vai ser a lavanda. Óleo para memória, vai ser o alecrim. Eu vou querer levantar quero até levantar a salva de palmas para você, porque você realmente não quis me vender. Você quer me ajudar. Porque se fosse outra, apresentava outra. Não. Dá uma salva de palmas aí para a Jo aí, por favor. Muito obrigada. Então, quando você tem consciência do que você faz, do que você trabalha com a saúde do ser humano, é muito importante. Eu sempre gostei dessa área. E, para mim, o que importa, tem cliente que fala, eu quero Rolon para óleo. Se alguém me perguntou, eu falei, qual o tipo da sua olheira? Se a sua olheira for genética, o que pode te ajudar no óleo talvez clarear um pouco, porque o óleo de copaíba é anti-inflamatório, mas o que pode te ajudar é você
descansar, ou você lubrificar essa nossa parte, que é mais sensível, geralmente envelhece mais rápido. Então, antes de vender, sabe, eu tenho essa comigo, antes de vender, eu sou pela saúde, pelo bem-estar, pela fidelidade que eu tenho com meus clientes. Eu tenho clientes minhas de sabonete íntimo, de sabonete há mais de 5 anos. E eu não sou a única que faz isso. Se você entrar nessas feiras em Nova Iguaçu, tem 3, 4, 5, mas que querem te vender aquela hora. Então, assim, eu tenho muito orgulho de mim, não é pretensão, não, sabe? Porque eu gosto realmente do que faço e faço com muito amor, pensando no bem-estar seu. Então, eu não vou te vender uma coisa, não adianta que eu não vou te vender, porque preciso da venda? Preciso, eu vivo das minhas vendas? Eu vivo das minhas vendas. Mas eu não vou te vender sabendo que você não vai fazer efeito. Às vezes a pessoa, Jô, mas vai clarear minha pele? Vou ficar com a pele igual a sua? Falei, depende. Vai depender do teu... Nós somos seres únicos. Então, o que pode fazer... Não, é isso que eu consigo, sabe? E às vezes... E outra coisa, sempre que eu digo para meus clientes, o sabonete clareia? Eu falei, clareia, tem todos os componentes. Mas se você não utilizar ele da forma correta, todos os dias, você não vai ajudar. E tem uma alimentação, água, que é super importante para nós, enfim, para qualquer ser humano. Aí outros dias estava falando, não são 2 litros de água. Cada pessoa tem é um cálculozinho, que tem até na minha página, que é um cálculozinho que faz a água que você deve tomar. Eu, por exemplo, eu tenho que tomar 3 litros. Você, por causa da altura, do peso, tudo equivale. Então, é isso que eu passo nos meus produtos, é isso que eu amo fazer, sabe? E foi assim que eu cheguei na aromaterapia. Saí de velas e queria, isso que eu queria. Pessoas que compram, que retornam e o boca a boca. Compra, o produto da Jo é maravilhoso. Pessoas que vendem Engenho Novo, pessoas que eu faço entrega em Mangaratiba, que pagam frete para o meu produto. Se Deus quiser, vai para Taboão da Serra, né? Então, é isso, gente. Eu queria agradecer essa oportunidade que você está me dando. Eu acredito que nada nessa vida é por acaso. Ninguém está aqui por uma simples coincidência. Então, é isso. Eu queria, de repente, cada uma puder conhecer o meu trabalho. Eu gosto muito do que faço. Não obrigo ninguém a comprar. Às vezes a pessoa, mas eu não posso. Ela pode não hoje, mas amanhã, mas pode indicar, mas pode, enfim. E também faço sinergias para crianças autistas, para as crianças com TDAH, mas aí é uma outra forma, é uma consulta que eu compro, é uma ficha de anamnese, para saber se tem contraindicações, se os remédios têm contraindicações, o que a criança tem, se é verbal, se não é verbal. Já teve casos de crianças que não eram verbais, e com óleo fazendo direitinho, massagem e tal, você começa a falar algumas palavras, então é muito gratificante isso, sabe? Então, é isso que eu tenho a falar. A hora do almoço está chegando, a gente vai encerrar aqui esse nosso painel, né? Mais tarde a Rosângela vai ter uma oportunidade de falar um pouquinho também. E vamos reunir aqui para a gente fazer a foto oficial do evento. Obrigado, gente. Mais 1 horinha para a gente trocar ideia aí e comer alguma coisa, que a gente é filho de Deus.